Cobrindo um terço de toda a terra do planeta, as vastas paisagens áridas dos desertos são o cenário de alguns dos mistérios mais intrigantes do mundo. Desde pegadas ameaçadoras que se acredita serem de uma raça extinta de gigantes, até um monólito de 4.000 anos inexplicavelmente cortado ao meio com precisão de laser. Além de uma pitada saudável de histórias extraterrestres, vamos desvendar os segredos por trás de algumas das descobertas mais misteriosas dos desertos do mundo, aqui no canal JKG 84. No coração do Parque Estadual do Deserto Anza Borrego, na Califórnia, fica a pequena cidade de Borrego Springs. Com uma população de menos de 4.000 habitantes, você assumiria que não acontece muito por lá. Mas se você se encontrar nos arredores, pode avistar algo que vai te fazer parar. As criaturas estranhas que habitam a areia são obras do artista Ricardo Breceda. No total, Breceda criou 133 estátuas monumentais soldadas em aço, a maioria retratando animais pré-históricos que outrora vagavam pelo mesmo terreno, incluindo esta espécie mamífera extinta conhecida como preguiça terrestre de Harley, completa com um bebê aproveitador nas costas, mas também há esculturas que representam humanos de significado histórico local, como este busto de um nativo americano. Essa comunidade de metal habitante nas terras áridas é a última coisa que você esperaria encontrar em um assentamento desértico à beira da estrada. E aposto que muitos viajantes cansados ficaram boquiabertos ao se depararem com um par de bestas de aço gigantes duelando ou um dragão rastejante colossal nas areias quentes. Em 2010, durante a expansão da rodovia Pan-Americana no deserto do Atacama, norte do Chile, trabalhadores fizeram uma descoberta surpreendente. Encrostados no arenito ao longo da estrada, encontraram ossos fósseis de criaturas marinhas colossais, algo inesperado em um deserto. Cientistas tiveram apenas 2 semanas para estudar o achado antes da retomada da obra, tornando o tempo crucial para desvendar o mistério. O local, já chamado Cerro Balena, por avistamentos anteriores de baleias, revelou algo ainda mais impressionante dessa vez. Os pesquisadores desenterraram mais de 40 esqueletos de baleias de barbatana, além de restos de espécies extintas, como golfinhos com rostos semelhantes a morsas. Normalmente, esqueletos de baleias aparecem isolados, mas ali estavam agrupados, muitos de barriga para cima e na mesma direção, sugerindo uma causa comum de morte. Curiosamente, 4 níveis fósseis distintos foram identificados, indicando que os eventos ocorreram em momentos separados ao longo de milhares de anos, o que aprofundou o enigma. A localização dos fósseis, a 1,5 quilômetros da costa do Oceano Pacífico Sul e 36 metros acima do nível do mar, levantou questões. Como chegaram a um deserto tão seco? Os cientistas concluíram que florações tóxicas de algas no Pacífico, alimentadas por nutrientes como ferro do solo local, envenenaram as baleias há milhões de anos. As carcaças flutuaram até a costa, sendo elevadas por marés altas sobre bancos de areia, onde fossilizaram ao longo do tempo. Embora a origem dos fósseis pareça explicada, o Cerro Balena mantém um ar de mistério. A presença de espécies estranhas sugere que mais segredos podem estar enterrados ali, esperando para serem descobertos no futuro. No deserto do Saara, onde as areias guardam segredos milenares, ergue-se a grande pirâmide de Gizé, cujos mistérios foram explorados por egiptólogos durante séculos. Apenas 48 quilômetros ao sul, na vila de Lisht, outro enigma esperava ser descoberto. Em 2014, arqueólogos investigaram buracos na areia, inicialmente atribuídos a saques em pequena escala durante a instabilidade política e econômica do Egito entre 2009 e 2013, sem suspeitar da magnitude do que encontrariam. Sob as areias movediças emergia um vasto necrotério com quase 1.000 túmulos antigos, ocultos por milênios. Datados de mais de 4.000 anos do Reino Médio do Egito, eles continham os restos de mais de 800 indivíduos, além de fragmentos de cerâmica e murais. Esses túmulos, que incluíam sepulturas reais e civis, pertenciam a Itjatawi, uma cidade próxima a muito perdida no tempo, revelando uma conexão com um passado esquecido. Os mortos foram enterrados com itens do cotidiano, como potes, pedras e joias,
acreditados essenciais para a vida após a morte. Com o declínio do Egito Antigo, o deserto engoliu esses túmulos subterrâneos, preservando-os até a recente descoberta. É uma revelação impressionante, mas fica a esperança de que os arqueólogos não despertem alguma maldição antiga ao mexer nesse relicário do Saara. Em 1973, o arqueólogo americano Fred Windorf e sua equipe cruzavam o deserto Núbio, no Egito, quando avistaram formações rochosas estranhas emergindo da areia. Uma inspeção mais próxima revelou os restos de uma civilização pré-histórica perdida, agora chamada Nabta Playa. Esse sítio arqueológico contém diversos artefatos, mas o destaque é um círculo megalítico de 4 metros de largura, formado por dezenas de lajes de pedra que desperta curiosidade sobre seu propósito. Muitos megalitos antigos, como o famoso Stonehenge do Reino Unido, concluído por volta de 1600 a.C., alinhavam-se com estrelas para servir como calendários celestiais, ajudando a prever as estações. O Círculo de Nabta Playa, porém, é ainda mais antigo, com mais de 2.000 anos de diferença. Astrônomos acreditam que ele se alinhava a estrelas como Arcturus, Sirius, Alpha Centauri e a constelação de Órion, permitindo aos seus criadores, os Burren al-Anat, planejar plantios e colheitas por volta de 4.600 anos antes de Cristo. O deserto núbio hoje é seco e hostil, mas nem sempre foi assim. Por volta de 9.000 anos antes de Cristo, chuvas de monção da África Central inundavam a região, formando um lago que atraía tribos nômades para acampamentos sazonais em margens verdejantes. Em 3.000 anos antes de Cristo, o clima secou, forçando os habitantes a migrarem para o rio Nilo, abandonando o círculo de pedra que ficou como relíquia de uma cultura fascinante. Em 2018, o geoquímico francês Albert Jambon comprou uma rocha no noroeste do deserto do Saara, supostamente vinda do espaço. Inicialmente cético, ele notou um revestimento brilhante típico de meteoritos, confirmado por testes. Surpreendentemente, sua composição com plagioclásio e piroxênio era quase idêntica às rochas vulcânicas terrestres, diferente da maioria dos meteoritos que vêm do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Pesquisadores sugerem que essa rocha de 650 gramas é um meteorito terrestre, ejetado da Terra por um impacto colossal há milênios e retornado após orbitar o espaço. Erupções vulcânicas não explicam, pois não alcançam o espaço e crateras conhecidas não correspondem ao evento. Outra teoria propõe origem em um planeta similar à Terra. O mistério do meteorito bumerangue segue sem solução. Em 1955, nas planícies áridas do deserto da Síria, uma estátua de leão parcialmente enterrada foi descoberta emergindo da areia. Escavações posteriores revelaram que ela pertencia ao templo de Ain Dara, um vasto sítio antigo com milhares de anos. A descoberta por si só já é impressionante, mas algo ainda mais intrigante chamou a atenção: um par de pegadas gigantescas gravadas no calcário do templo, cada uma com cerca de 90 centímetros de comprimento, semelhantes a pés humanos. À frente dessas pegadas há uma terceira marca singular à esquerda, do mesmo tamanho e formato, sugerindo o movimento de um ser colossal. Poderia ser prova de uma competição de salto entre gigantes antigos? Não há evidências para isso, mas o mistério convida a explorar outras teorias. O templo, construído por volta de 1300 a.C. pelos neo-hititas do noroeste da Síria, reflete a habilidade desse povo em esculpir pedra, como visto nos ídolos de leões e esfinges feitos de basalto. Esses artesãos talentosos provavelmente criaram as pegadas, mas o motivo é incerto. Arqueólogos sugerem que elas simbolizavam a presença de um deus entrando no santuário interno do templo. Embora a ideia de uma raça extinta de gigantes seja tentadora, não há suporte concreto para essa hipótese. No oásis de Tayama, noroeste da Arábia Saudita, a rocha de Al-Nazla, com 4.000 anos, intriga cientistas por seu corte preciso, como se feito a laser que a divide ao meio. Esse mistério gerou diversas teorias. A mais excêntrica aponta para alienígenas antigos com tecnologia raios laser.
mas sem evidências, ela não passa de especulação. Já outras hipóteses sugerem que civilizações antigas possuíam tecnologia avançada capaz de realizar tal façanha. Feita de arenito, um material pouco resistente, a rocha poderia ter sido cortada por humanos com ferramentas simples, como cinzéis de metal aplicadas com paciência e diretrizes claras. Ainda assim surge a dúvida: por que alguém se daria ao trabalho de dividir uma rocha tão grande? Como o local também abriga petroglifos e esculturas pré-históricas, uma teoria é que o corte foi feito como um marco geográfico, embora não haja provas concretas disso. Cientistas também consideram causas naturais. Movimentos tectônicos poderiam ter fraturado a rocha ao longo de falhas, enquanto vento e areia, soprando por milênios, alisaram as bordas até a perfeição atual. Outra ideia é o intemperismo por congelamento. Água infiltrada em rachaduras congelaria, expandindo-se e alargando as fissuras com o tempo até separar a rocha. A origem exata de Al-Nazla permanece um enigma, com teorias naturais e humanas em disputa. O intemperismo por congelamento, por exemplo, é plausível em regiões desérticas como Tayama, onde variações de temperatura entre dia e noite podem ser extremas, permitindo que a umidade rara se acumule e congele em fissuras durante a madrugada. Estudos geológicos indicam que o arenito da região é suscetível a esse processo, que, ao longo de milhares de anos, poderia transformar uma rachadura inicial em um corte tão impressionante. Já a ação do vento carregando partículas abrasivas é comum no deserto e poderia explicar as superfícies lisas, como visto em outras formações locais. Entre alienígenas, tecnologia perdida ou força da natureza, qual explicação você prefere? Bom, deixe sua teoria favorita nos comentários. Nas montanhas dos Andes, no sudoeste da Bolívia, encontra-se o Salar de Uyuni, um platô desértico de 10.000 km², coberto por um vazio branco brilhante. Ao longo de sua borda leste surge uma surpresa: o cemitério de trens. Um depósito de sucata com mais de 100 vagões de trens britânicos do início do século XX abandonados. A 3.600 metros acima do nível do mar, essas máquinas imponentes parecem deslocadas, como se teletransportadas para esse deserto de sal remoto. O cemitério fica nos arredores de Uyuni, uma cidade fundada em 1890, que apesar de isolada tornou-se um centro ferroviário vital no início do século XX. Durante o auge da mineração, trens importados da Grã-Bretanha transportavam minerais como estanho e prata pela estação de Uyuni, conectando a região à América do Sul. Era uma época de prosperidade, impulsionada pela demanda global por esses recursos. Na década de 1940, porém, as tensões com países vizinhos e o declínio da mineração mudaram o cenário. Retirar os trens das montanhas hostis era inviável, então eles foram abandonados às margens de Uyuni. Décadas de ventos salgados e saques reduziram essas relíquias a carcaças enferrujadas, hoje escaladas por aventureiros e vloggers. O que já foi símbolo de progresso, agora repousa em silêncio trágico. A menção de OVNIs logo remete à Área 51, uma base secreta da Força Aérea dos Estados Unidos no deserto de Mojave, sudoeste dos Estados Unidos. Muitos acreditam que ela guarda naves extraterrestres recuperadas de quedas em desertos americanos, como o incidente de Roosevelt, sendo o caso mais famoso. Em 1947, no centro do Novo México, ao norte do deserto de Chihuahua, um disco metálico teria caído perto de Corona. Segundo relatos populares, militares do campo aéreo de Roosevelt levaram os destroços de corpos humanoides de cerca de 1,20 m de altura para a Área 51. Declarações contraditórias da imprensa alimentaram especulações por décadas. Nos anos 1990, o governo americano afirmou que o objeto era um balão de vigilância do projeto Mogul, usado para detectar testes nucleares soviéticos com microfones em grandes altitudes, e que os alienígenas eram bonecos de teste de paraquedas. Isso relegou as teorias de Roosevelt ao campo das conspirações. Porém, em julho de 2023, David Grush, ex-oficial de inteligência condecorado, testemunhou ao Congresso que o governo esconde naves alienígenas, algumas do tamanho de campos de futebol,
com material biológico. Sua credibilidade e acesso a informações privilegiadas deram peso às alegações, diferente de denunciantes anteriores. Apesar disso, Grush não apresentou provas concretas, baseando-se em relatos de superiores não identificados. O Departamento de Defesa negou as acusações, refutando que a Área 51 tenha abrigado extraterrestres. A questão permanece: conspiração real ou mais uma história? O governo já mentiu antes, então o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Naufrágios são típicos de mares, mas o Edward Bolen, um cargueiro alemão de 310 pés, repousa no deserto do Namibe, na Namíbia, desde 1909. Ele não está solitário. A costa dos esqueletos abriga mais de 1.000 navios naufragados, formando o maior cemitério marítimo do planeta. Como uma faixa de deserto seco virou lar de tantos naufrágios? O deserto do Namíbia encontra o Oceano Atlântico, onde o ar quente do deserto colide com a corrente fria de Benguela, gerando uma névoa espessa que cobre a região por cerca de 180 dias ao ano. Essa névoa, combinada às fortes correntes oceânicas, é a principal causa dos acidentes. Mas por que o Edward Bolen está a quase meia milha da costa? Desde o final dos anos 1970, mudanças climáticas globais alteraram os ventos predominantes do sul da Namíbia em cerca de 20 graus, modificando correntes e bancos de areia que empurraram navios para o interior. A arrebentação constante torna resgates difíceis, como no caso do Dunedin Star, um cargueiro britânico de 550 pés que em 1942 atingiu um recife submerso. Após 26 dias de uma operação com barcos, aviões e caminhões sob o sol escaldante, todos os 105 passageiros foram salvos, deixando apenas um casco enferrujado nas dunas. Em 360 a.C., o filósofo grego Platão descreveu pela primeira vez a cidade perdida de Atlântida, supostamente situada perto da costa noroeste da África. Ele a apresentou como uma metrópole utópica com 3 fossos circulares concêntricos separados por anéis de terra urbanizada. Sem evidências arqueológicas, Atlântida foi considerada por muitos uma ficção lendária. Isso mudou em 1965, quando astronautas da Gemini 4 fotografaram uma formação misteriosa no noroeste da África, conhecida como o Olho do Saara ou Estrutura Reichert. Essa formação de 40 quilômetros de largura fica no deserto do Saara Ocidental. Comparada às representações artísticas de Atlântida, é fácil ver que teóricos franceses sugeriram uma ligação entre as duas. Mas seria o Olho do Saara os restos da civilização de Platão? Geólogos discordam. Eles afirmam que a estrutura elíptica não tem origem humana. Há mais de 600 milhões de anos era uma cúpula gigante emergindo do solo, numa região então cheia de rios e lagos, bem diferente do deserto atual. A cúpula formou-se por atividade vulcânica que empurrou camadas de arenito para cima, enquanto depósitos de lava criaram rochas ígneas na superfície. Há cerca de 100 milhões de anos, uma erupção violenta fez a cúpula colapsar. A erosão hídrica dos rios desgastou a rocha e as diferentes taxas de erosão entre arenito e rocha vulcânica geraram os anéis característicos. Assim, o Olho do Saara parece ser uma formação geológica não atlântida. Ainda assim, sua localização coincide de forma intrigante com os escritos de Platão. Será isso suficiente para sugerir uma conexão real? Bom, a decisão é sua. Diante de todas essas descobertas no deserto, o que mais te intrigou? Você já teve a oportunidade de atravessar um deserto por conta própria? Se sim, compartilhe nos comentários abaixo quais descobertas estranhas você encontrou. E como sempre, obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo aqui no canal JKG84.